Oi, meu nome é Chris Dea e esse é o Som Samurai. Hoje eu vou apresentar o primeiro disco do Led Zeppelin. Se eu tivesse que descrever esse disco em uma palavra, seria paulada. Vou explicar como é que eu faço aqui. Normalmente eu vou falando de música por música e daí eu vou adicionando comentários que valem para todo o álbum. Bom, para começar, né, a capa desse álbum já é uma história, né? Eles pegam aquele acidente lá antigão do Zeppelin e tem tudo a ver, né? Led Zeppelin e daí o Zeppelin pegando fogo, explodindo e é perfeito com basicamente tudo que os instrumentos estão fazendo, que eles estão literalmente estourando no talo. É muito bom, é um hard rock bem pesado assim. Talvez o disco que popularizou o hard rock, com certeza não foi o primeiro, mas é um dos melhores. E tudo começou com Yardbirds, que é uma banda famosíssima por gerar lendas. O Jimmy Page entra como baixista do Yardbirds, onde já tinha passado o Eric Clapton e que agora tinha o Jeff Beck como guitarrista e o Keith Moon como baterista, que é do The Who. Daí o Jeff Beck sai, daí o Jimmy Page vira a guitarra, então eles foram gravar um single, só que não tinha baixo, eles chamam Joe Paul Jones, mas ele não entra oficialmente ainda na banda. Então o Jimmy Page teve que substituir o vocalista e o baterista, e daí ele encontra o Robert Plant, só que o Robert Plant convida o Joe Bonham para entrar na batera. E daí um tempo depois o Joe Paul Jones contata o Jimmy Page, então eles criam The New Yardbirds, que se chamaria logo Led Zeppelin. O disco já começa com Good Times, Bad Times, que tem um solo dificílimo, é uma das mais famosas do Led, e também tem um refrão grudento, um riff poderoso, e todo o disco é assim, tem distorção empoderada, viradas incríveis, vocais agudíssimos. Isso já é uma abertura para todo o disco, porque todo o disco vai ser isso, você sabe. Vai ser uma coisa assim muito, literalmente hard rock, vai ser muito hard. Então vem Baby I'm Gonna Leave You, que é uma música que começa com violão e voz, então ela começa a se empoderar, assim, entrando todos os instrumentos. E o lado bom dessa música é que todo mundo sabe muito bem o que fazer. Por exemplo, não precisa tocar baixo toda a música, sabe? O baixo só entra quando vem a bateria, por exemplo. E tudo fica mais forte de acordo com o vocal do Robert Plant. Ele dá uma indicação de que tudo vai começar a subir e a banda tá toda no uniforme, todo mundo sabe muito bem o que fazer. Fato interessante, mas essa música não parece ter uma estrutura melódica ou lírica. Parece que o Robert Plant só tá gemendo e falando o que quer quando precisa, assim, e daí ficando mais forte quando vai entrar as coisas. E ele faz uns vocais agudíssimos perfeitos nessa música, que deixa tudo muito mais apimentado, muito mais paulada. História interessante é que essa música não é do Led. Essa música é da Annie Braden, que gravou pela primeira vez em 1959. O Led tinha disso, roubar as músicas e diziam que eram deles. Mas isso chega a não importar de tão boa que são essas músicas, de verdade. A próxima música é You Shook Me. Mas se eu pudesse descrever ela, seria se o Led Zeppelin fizesse um blues. E é literalmente isso. Mas essa música também não é deles, é do Willie Dixon. E o hard rock tem muito das raízes do blues, né? Eles pegavam muito dos elementos. Nesse álbum aqui tá recheado de coisa de blues, assim, só que com uma distorção muito ferrada, sabe? Nessa música o Joe Paul Jones também sola no órgão e o Robert Plant na gaita de boca. E também dá uma viajada nessa música, assim, o Robert Plant imitando a guitarra, feito pássaro. Bem louco. A música Dazed and Confused é uma música que segue por uma bassline que vai decaindo e com guitarras que tem harmônicos e parece que estão berrando, que combina completamente com a voz do Robert Plant. Mas tem uma parte dessa música que me lembra muito o riff do Paranoid do Black Sabbath. Se você quiser ouvir a música, vê lá meu vídeo do Paranoid Black Sabbath. Aproveita e se inscreve e dá like, por favor. Outra coisa engraçada é que essa música também não é originalmente do Led Zeppelin. É de um cara chamado Jake Holmes. Só que o Jimmy Page pegou essa música, daí ele tocou um conjunto de letras, tocou um pouco da melodia, do arranjo, e aí BUM! Música do Led Zeppelin. BUM! 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 Música do Led Zeppelin. Mas apesar de não ser deles, provavelmente essa é a melhor do álbum. O vocal do Robert Plant faz toda a diferença. Tudo faz toda a diferença, tem viradas incríveis nessa música, tudo é incrível nessa música, nesse álbum. Eu adoro esse álbum de verdade.
Your Time's Gonna Come é uma música que começa com um órgão calminho, a guitarra do Jimmy Page. E ela traz uma vibe ótima, dá uma acalmada pro álbum. Ele é bem paulado, assim, eu gosto dessas acalmadas no meio do álbum. É tipo ouvir um disco de... Por exemplo, um disco duplo que só tem música punk. Ah, me desculpa, mas eu vou enjoar se não tiver pelo menos 2 músicas diferentes. E outra coisa, eu acho que esse é o álbum mais pesado do Led. Porque deve estar no top 2, só deve ter um mais, ou esse daí é o mais pesado. E outra coisa desse álbum é que todas as músicas têm o refrão como título. É os anos 60, isso é quase lei, não tem o que fazer. Não é ruim, mas eu percebi isso nessa música, eu só queria falar. Black Mountain Side é uma música que não tem letra, ou seja, não tem um título como refrão de música, então o que eu falei anteriormente está totalmente desqualificado. Mas é só uma música instrumental bem calma assim. Ela é bem fácil de esquecer, mas se você não prestar atenção, eu acredito que você vai estar perdendo bastante do álbum. Ainda mais porque vai continuar aquilo que eu dizia, né? É bom dar uma acalmada de vez em quando. Communication breakdown, you're gonna die! Então é preciso lembrar, a calmaria sempre vem antes da tempestade. Communication breakdown. É uma música bem curtinha até, tem 2 minutos e tanto, mas ela me marcou assim nesse álbum. Ela tem um refrão muito poderoso e também a distorção toda ferrada lá. É uma música assim bem cativante, bem eletrônica não, bem agitada, sabe? Que eu acho bem boa. O Jimmy Page também faz um solo todo dinâmico, todo frenético. E também tem um refrão totalmente pegajoso que se conecta com o solo também. Tem tudo pra dar certo no Led Zeppelin isso aí. I Can't Quit You Baby. Outra canção de blues do Willie Dixon. O Led Zeppelin, é isso que eu tô falando. Eles pegavam as músicas dos outros mesmo e faziam parecer que eram deles. E isso que é legal deles. É literalmente, não genial, né? Porque é meio que um roubinho assim, mas se não coloca quem foi que compôs, né? Mas mesmo assim, é genial. A música, no caso, não roubo. How Many More Times. O disco termina perfeitamente com uma música de 8 minutos, cheia de licks, improvisações, solos, vocais absurdos, basslines, viradas potentes. A bassline, tu não faz só um baixo bom, tu precisa fazer um baixo bom que deixa as outras coisas melhores. Se eu ouvisse só a guitarra sozinha dessa música, eu ia achar chata. Pô, não ia ser chato, ia ser impressionante, né? Porra, porque o cara toca muito, mas mesmo assim, com um baixo fica muito melhor. Daí você coloca as viradas e a bateria que tá junto com o baixo, tudo tá muito bem conectado, tudo tá muito bem. É a finalização perfeita. E tem uma coisa nessa música que eu fico pensando, que ele fica falando how many more times, quantas mais vezes. Parece que ele tá sendo tipo o escravo do ouvinte, dizendo quanto mais você quer ouvir isso aqui, porque tu vai repetir esse álbum, dizendo que parece que o ouvinte vai repetir o tempo todo esse álbum. Eu acho isso genial. Existe um interlúdio no meio dela que deixa a música ainda mais criativa, porque é muito viajado, é muito daquela coisa do Robert Plant ficar imitando um pássaro, imitando a guitarra, e a música sempre vai se mudando, a não ser quando tem um refrão que é How Many More Times, né? Essa música só é boa, é uma ótima finalização, é o que eu esperava que o Led Zeppelin fizesse e ele fez. Perfeito. Conclusão, sendo o disco que popularizou o metal, eles fizeram muito bem, ainda mais por ser a estreia deles. Só tinha gente muito boa na banda, não tinha ninguém ruim, todos eram muito bons e todos sabiam o que estavam fazendo. E até nas partes que eles dão as viajadas é boa, apesar que eu acho que essa é a única parte do disco que tem uns pontos meio fracos, assim. Não chega a ser perfeito, é a única parte que eu acho que é meio fraco. Mas tudo tá muito bem feito pro primeiro disco, ainda mais... O Jimmy Page já tinha experiência lá com Yardbirds, mas mesmo assim, como uma banda, eles sabiam exatamente onde estavam e sabiam exatamente o que queriam fazer. E além disso, todos os instrumentos estavam em perfeita harmonia, todos sabiam exatamente o que fazer e eles eram insubstituíveis por serem muito bons. Até porque quando o Joe Bonham morreu,
literalmente a banda acabou, não tinha como substituir o cara. Talvez o melhor baterista do mundo, eu confesso que eu fico um pouco entre o Bill Ward e o Joe Bonham, porque os dois são simplesmente muito bons, não tem o que fazer. Mas a nota que eu dou pra esse disco é nona maior! E é isso, muito obrigado por terem visto. Se inscrevem, deem like, por favor, comentem se gostaram. Se não gostaram, comentem o que vocês acham. Deem indicações de disco, que eu adoro, por favor. E um beijo do Som Samurai.